Ô, Senna, e só complementando um detalhe, né? O Kaique falou isso do Luciano. A gente teve as informações e também o jogo treino do São Paulo, né? Ele jogou de fato como um segundo atacante ali, junto com o André Silva. E eu só queria complementar um ponto rapidinho do. Gente, o Senna tá com um probleminha de internet, tá? Mas a gente tá tentando aqui. Eu e o Kaique a gente vai assumindo aqui até o Senna conseguir voltar por completo ou não. Um ponto que eu queria. Falar também, Kaique, eu falei muito do torcedor e tal. E, cara, vou te falar assim, eu tô muito incomodada, porque o que eu penso, né? Vamos pensar nos anos difíceis do São Paulo, vamos colocar aí o top 2, 2003, 2017. 13, desculpa. É, é, Nesses anos foi tenso, né? E 21 até ali, um pouco com o Crespo também, estava bem ruim, mas acho que nem se compara a 17 e 13, né? O São Paulo sofreu muito na reta final. Foi, de fato, uma briga contra o rebaixamento. Até o final do campeonato, o São Paulo precisando pontuar para não ser rebaixado. E eu gostaria muito de ver, na minha cabeça, assim, se eu fosse presidente do São Paulo hoje, eu ia falar, cara, ó, não estamos ainda perto de ser rebaixados, porque ainda estamos, né, em julho, primeiro turno. Então, vamos virar o jogo agora e não lá na frente, quando estiver mais difícil, né? E é isso que me incomoda. E aí, cara, tem uma parada que tá me tirando do sério, que é como pode não, até agora, não ter abaixado o preço do ingresso? E o outro ponto, cadê a torcida organizada organizando uma festa para sábado? Gente, como assim? Tipo, esses dois pontos, eles estão incomodando muito para sábado aqui. E eu tô falando aqui na live porque eu falei na cara de ambos os lados, tá? De ambos os lados ontem. Eu falei, cara, tem que abaixar o preço do ingresso urgente. Tudo bem, nossa, mas ainda estamos na rodada. Que rodada que é? 14? 15? Sei lá que rodada que a gente tá Olha, fora, já Pri, você esqueci. perguntou para a pessoa. Eu ainda nem voltei a Deixa eu estudar. ver aqui, eu vou ver. Eu vou Ponto de jogada. a partir da live eu vou começar a estudar para o jogo de hoje. Mas assim, eu estou totalmente desconectado do Campeonato Brasileiro ainda. Tô Ó, inclusive vivendo um fuso de um outro país, assim, tá uma loucura, assim. ó, o São Paulo vai jogar hoje a 14ª rodada. Então, assim, você vê, tá muito no começo, entre aspas. Então, mano, arruma a rota agora. Por que você vai deixar para arrumar a rota daqui um mês? Arruma E agora. tem Então, aquele assim, detalhe, né, Pri? Dessa vez não tem o Hernanes para poder chamar, né? não tem E exatamente. quem Então, vai assim, assumir esse protagonismo que o Hernanes assumiu quando o São Paulo precisou? Eu não, pois eu, é, a esperança para mim, a referência técnica para mim quando eu penso em São Paulo é o Lucas Moura. Ah, mas o Oscar foi contratado a peso de ouro. Eu fui contra a contratação do Oscar. Eu não consigo olhar para o Oscar e ver no Oscar aquele tesão por jogar bola daquele cara que vai bater no peito e vai falar: joga a bola em mim que eu vou resolver o jogo para você. Joga a bola, solta a bola em mim que hoje eu vou resolver. Eu não consigo ver, eu tenho dificuldade de ver no Oscar. E isso eu consigo enxergar no Lucas. Eu não estou enxergando o que eu já Ah, sabia. eu já sabia. Ah, Eu não consigo olhar para o Oscar e ver no Oscar essa liderança. De repente pode ser uma liderança técnica com relação a outros jogadores do meio campo, mas eu não consigo ver essa personalidade para poder bater no peito, chamar a responsabilidade e salvar o São Paulo de uma situação complicada. Eu já vejo isso mais no Lucas, mas o Lucas não está conseguindo voltar. O Lucas, a publicação da esposa dele nas redes sociais deixa claro que o Lucas ainda está com dor. E, gente, vou falar um negócio para vocês. Só saindo um pouco e já devolvo para você, tá, Pri, que eu acabei te cortando, perdão. O Lucas, para mim, ele cometeu um equívoco, tá? Porque ele foi para as redes sociais, fez um vídeo, falou para o torcedor a dificuldade que estava se recuperar, e aí ele citou no vídeo, ó, devo voltar em julho. Eu falei com o médico dele e o médico dele já tinha me dado o prazo de 3 meses. 3 meses a partir do momento da nova lesão era agosto, não era julho. Então, por isso que hoje o clube não passa mais prazo, porque se o clube passar o prazo, ele vai ser cobrado em cima daquele prazo. E o Lucas acabou passando um prazo para o torcedor. Julho já bateu aí, ó. A partir de 1º de julho, o torcedor quer ver ele em campo. Só que ele não especificou se era no último dia de julho, se era na última semana de julho.
Eu realmente acho que ele pode voltar em julho. Acho que ele pode, de repente, voltar contra o Corinthians. Mas e se não acontecer? Eu acho que ele jogou uma responsabilidade muito grande até para cima dele. E o médico dele já tinha passado 3 meses o prazo, que foi quando eu descobri o tempo que ele ia ficar de fora, quando eu falei com o Dr. Cohen, que é inclusive o mesmo médico que vai operar o joelho do Rian Francisco. Enfim, joelhos, né? Joelhos. O joelho tem sido o calcanhar de Aquiles, né? Fazendo até um trocadilho bem raso, tem sido o calcanhar de Aquiles do São Paulo nessa temporada. Mas pode completar, Pri. Não, era isso mesmo, tipo, isso é algo que tá me incomodando, assim, eu não consigo entender por quê. Beleza, pode ser que o São Paulo ganhe hoje, ganhe sábado, semana que vem, e, pô, a situação fica um pouco melhor. Mas, se isso não acontecer, a situação fica muito ruim. Não é pouco ruim, não é que começa a ficar ruim, fica muito ruim, porque entrar na zona de rebaixamento, um time que não está acostumado a brigar contra o rebaixamento, e esse elenco do São Paulo não está acostumado, principalmente os caras que a gente espera que resolva, é difícil de sair, cara, sabe? Então, eu não vejo por que esperar piorar, né? Faz agora, recupera agora. Então, cara, tipo assim, beleza, o Corinthians já ferrou tudo, abriu antes da derrota para o Flamengo. Mas, mano, pega esse jogo aqui, ó, até o Atlético Nacional. Tem São Paulo e Fluminense, São Paulo e Atlético Paranaense, enche esse jogo também. Porque é importante também você passar essa fase, tá no começo ainda da Copa do Brasil. Enche esse jogo, enche o jogo contra o Vitória. O Atlético Nacional, eu entendo que tem que ser mais caro, é Libertadores, fase decisiva, tal. Mas, mano, faz um pacotão, vende esses 3 jogos mais barato, faz um, sabe? Tipo, chama o torcedor do seu lado, mostra que você... Corta pela metade o preço do ingresso. Corta pela metade o preço do ingresso. Quem já comprou o ingresso do Corinthians ganha o ingresso do próximo jogo em casa, do Campeonato Brasileiro. Você chama o torcedor pro seu lado, você chama, fala, vem comigo que eu tô com você também. Mas sabe o que dá raiva? Agora que voltou minha internet aqui, que é outra coisa que me dá raiva, mas assim, além da minha internet? Além da internet, né, o que dá raiva também, é que é o seguinte, esse pessoal, ele só lembra da torcida quando tá na água batendo mais do que na bunda, quando já pegou no pescoço. Porque assim, na reta final do Brasileiro ou da temporada, se o São Paulo tiver ameaçado de rebaixamento, você vai ver que eles vão correr atrás para baixar ingresso, para lotar estádio. Torcedor, precisamos de você. Você precisa trabalhar para o torcedor agora, cara. Não é esperar outubro, novembro para ir atrás aí de querer baixar, fazer promoção e tudo mais, cara. É agora. Então, assim, não adianta fazer o torcedor de otário, cobrando caro, enfiando a faca. A gente falou lá do São Paulo e Vasco lá antes do Mundial, 12 de junho, dia dos namorados, puta frio, jogo na TV, se não me engano, e não tinha promoção nenhuma, não tinha nada. Os caras não pensaram em nada, absolutamente nada para o torcedor são paulino ali, e aí na hora que precisa, né, na hora que aperta o calo ali, aí sim, não, vamos fazer promoção, tal, aí não adianta, aí já é tarde demais, né? É que nem eu estava falando ontem no Twitter. A gente aqui na Arquibancada Tricolor, desde que foi criado lá em 2008 aqui, a gente sempre, todo ganhando ou perdendo, a gente sempre fala aqui, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não pode ser assim, pô, a gestão tá isso, tá aquilo, a dívida não sei o quê. Não dá audiência, não dá repercussão, ninguém repercute. Teve gente que tem vários posts aqui que eu posso tirar print, que as pessoas falam, descansa aí, militante, curte a vitória, ou então, para de plantar a crise. Aí o São Paulo perde, aí aparece, né, para falar assim, pô, vocês nunca falam da diretoria, vocês nunca falaram de ninguém. A vontade que eu tenho é de mandar para aquele lugar, né? Mas é aquela coisa de só se preocupar quando a água bate na bunda. Não adianta ir atrás do que está errado ou querer apontar e falar quando já foi para o brejo. Porque aí não adianta. Aí, para mim, é oportunismo, né? E aí é a mesma coisa... E fica mais difícil, né? Fica muito mais difícil daí para você recuperar. E é a mesma coisa dessa questão de pensar no torcedor. Eu lembro, alguns meses atrás, eu não lembro que situação que foi, acho que foi na reta final do ano passado, alguma coisa assim, que estava caro o ingresso, eu lembro que eu fiz um post no Instagram, eu comentei aqui, e teve gente que escreveu assim, mano, você quer elenco caro cobrando barato? Eu falei, amigão, se o São Paulo Futebol Clube depender de bilheteria de estádio
para ter que pagar salário e contratar jogador, tem coisa muito errada. Porque, na boa, essa não pode ser a única fonte de renda do São Paulo, enfiar a faca e girar na barriga do torcedor, cobrando caro, para ter que pagar salário de Oscar, de um monte de gente aí, porque aí a cagada não é minha, não fui eu que contratei, não fui eu que pedi, entendeu? Então não sou eu que tenho que pagar. Você tem que trazer o torcedor para perto. Qualquer empresa trata, já que tratam o futebol como negócio, qualquer empresa trata o seu consumidor como algo precioso para você ter perto, para que ele possa consumir. O São Paulo maltrata o seu torcedor, cara. O São Paulo maltrata. Horário de jogo, tudo bem, cabe a CBF e tal, o São Paulo não tem força nenhuma de bastidor, isso é outra coisa. Mas assim, no que depende do São Paulo tem um estádio próprio. São Paulo pode cobrar mais barato. É melhor você ter 55 mil pessoas no Morumbi pulsando lá, cobrando um valor X, do que você cobrar 2X e ter 15, 20 mil pessoas, cara. Isso chega a ser, assim, lógico, né? Mas o pessoal não pensa no São Paulo, né? É muito difícil, né? Esperar que pensem no torcedor, né, Pri?